fazer nosso teste 10. Então, a questão 1 é uma questão de integral, mas é uma questão de derivada, né? Quer dizer, f' de x igual a cosseno quadrado de x. Eu proponho 4 possíveis f's. A primeira é 2x mais seno a segunda é seno quadrado x, a terceira é menos 2 menos seno de 2x. Bom, nessa situação você pode verificar, deriva cada uma delas. Se você souber derivar, deriva, por sorte eu botei a certa na primeira, né? Então, quer dizer que você deriva isso da... Essa daqui você deriva da sobre 4, 2 mais cosseno de 2x, seno de 2x. O problema é que você olha para isso e diz, pô, não está com cara, né? Então tem que trabalhar em cima, né? Esse daqui vai dar 1/2 mais meio. Aqui vai dar cosseno quadrado x menos seno quadrado x vezes 2. Horrível, né? Horroroso, olha para isso, não tem a menor... Eu não acredito, olhando para isso, que derivada disso daqui vai dar aquilo lá. Vocês fizeram? Deu certo? Bom, em princípio você bota aí, né? Faz as contas e tal. Hã? Não, pois fica mais... É um negócio assim que parece... Você olha assim e diz, pô, me perdi, o que eu vou fazer essa... Talvez seja melhor, vamos dizer, é uma situação curiosa, porque aqui você sabe derivar com certeza, olha, se você fizer, procurar direto, né, cosseno quadrado x, bom, aqui tem aquele macete que eu falei, né, quer dizer, você tem aqui cosseno de 2x é igual a cosseno quadrado x menos seno quadrado x, seno de 2x, seno não, 1, é igual a cosseno quadrado x mais seno quadrado x, aí você tem 1 mais cosseno de 2x é igual a 2 cosseno quadrado x, somando aqui, né? Então você tem cosseno quadrado x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E aí é mais fácil agora ver quem é
quem é que você derivou para ter isso? Quer dizer, esse 1 veio de x, né? Então, aqui você tem x, que deu esse 1. O cosseno de 2x veio do seno de 2x. Vou deixar aqui um meio do lado de fora. O cosseno de 2x veio do seno de 2x. Só que quando você deriva o seno de 2x, dá cosseno de 2x vezes 2. Então, você bota sobre 2 aqui. E aí você vê que realmente você tem essa função cuja derivada é essa, que é igual a essa. E essa daqui, né, se você juntar agora, é exatamente a letra A. É estranho, mas num certo sentido foi mais fácil buscar diretamente a primitiva do que checar se a resposta estava certa. Eu botei mesmo para isso. Eu já passei por uma situação, um colega estava dando cálculo 1, aí ele botou lá uma integral, aí ele fez de um jeito, aí fez de um outro jeito, que usa funções de variável complexa, e deu um resultado totalmente diferente. E ele não conseguia ver. Aí a gente me chamou, aí a gente ficou lá um tempo olhando para as duas soluções e não conseguia entender o que estava errado e tal, até que a gente de repente se deu conta de que as duas, a diferença entre as duas era uma constante. Por exemplo, vamos dizer, se você tem cosseno de 2x, quando você soma 1, vira 2 cosseno quadrado x. Significa que essa função aqui e essa daqui diferem de uma constante. As duas têm a mesma derivada, então. Às vezes, às vezes você, dependendo do programa de computador, pode acontecer assim, aparecer uma primitiva com uma cara completamente esquisita, que foi resultado de algum processo assim. Nas funções trigonométricas que tem esse negócio, esse 1 aqui, esse aqui, quer dizer, uma constante pode aparecer disfarçada disso aqui. Tá? Então, mais assim, um aviso. Eu não estou com a expectativa de que vocês saiam do curso de cálculo 1 sabendo integrar qualquer coisa, mas que vocês saiam preparados para usar um software, ou quando tiverem que integrar, se acontecerem coisas esquisitas, vocês conseguirem se virar. Bom, aí as outras não tem nada a ver, né? Foram feitas assim, se o cara não sabe derivar direito, ele pode achar que a derivada dessa daqui é essa, ou derivar isso daqui, achar uma coisa assim, ou ainda ser esperto, pô, isso aqui é igual a isso. E tal. Bom, questão 2. F de x, x2 menos 1. E a Fzão é a integral. Fzão de y. É claro que aqui você consegue calcular essa Fzão. Mas as perguntas são... Porque essa função... O que é? Vamos dizer, isso vai dar uma coisa do terceiro grau. Para analisar isso, você vai ter que olhar a derivada. Mas a derivada já está aqui. Então, a Fzão, você pode ter uma ideia dela rapidamente sem calcular isso aqui. Quer dizer, Fzão. Quando você faz y igual a 0, né, se eu fizer aqui y, Fzão de y, quando você fizer y igual a 0, vai dar 0. Então, ela passa aqui. x2 menos 1
tem esse gráfico, né? Ora, a derivada da f'zão, quer dizer, o importante aqui é que f' de x é igual a f de x. Então, a derivada é negativa entre menos 1 e 1. Bom, a f'zão, a derivada é negativa entre menos 1 e 1. Então, ela veio decrescendo aqui. Em menos 1, a derivada é zero. Então, aqui, você tem derivada zero, você decai aqui, e aqui você vai ter derivada zero de novo. E depois a derivada é positiva, e aqui é positiva. Né? E é positiva e vai ficar grande. Então você vai vir assim, vai embora assim. Com isso aqui já tem mais ou menos, talvez o suficiente, né? Porque as perguntas eram f de 0 igual a 1, b, f de 1 menor que f de menos 1, c, f' se anula em menos 1 e em 1, e d, o limite quando x tende para infinito de f de x é igual a menos infinito. Bom, essa daqui, com certeza, errada. Essa daqui, certa. Né? F' se anula em menos 1 e 1, sim. Bom, e nenhuma chance de quando vai para infinito ela ir para menos infinito. Na verdade, aqui eu na hora que digitei, eu ia botar menos infinito aqui. Porque menos infinito fica mais interessante. Você vê que ela vem com derivada positiva desde menos infinito. Pode acontecer de você vir com derivada positiva de menos infinito e vir assim. Mas aí a sua derivada tem que tender a zero e não vir com um valor enorme lá em menos infinito. Então essa aqui também, nesse caso, é falsa, mas se fosse menos infinito, seria verdadeira. Né? Porque a função é decrescente, ó. A derivada é negativa aqui, entre menos 1 e 1. Então, em todo esse intervalo a derivada é negativa, então o valor aqui é maior que aqui, porque ela está decrescendo. Não aqui, mas lá na f'zão. Entendeu? Isso pode ser importante porque, digamos que você está, sei lá, num problema de física, tentando entender alguma coisa, e você tem uma informação sobre a derivada, mas a derivada pode, vamos dizer, pode até ser uma função conhecida, em geral a gente nunca conhece as funções, mas tem informações sobre a derivada e você quer saber, vamos dizer, sei lá, você tem o seu campo de forças e você quer alguma coisa sobre a energia. Então a energia potencial é uma primitiva da força, quer dizer, uma função cuja derivada vai dar força. E aí informações sobre o campo de força vão te dar informações sobre a energia. Tem integral metido nisso também, né? Porque a energia potencial você também pode obter integrando a força, fazendo o trabalho. Então. Bom, está tudo bem até aqui? Três. A maior que 1, B igual a integral de 1 até A de 1 sobre x2 dx.
1 sobre x2 dá para integrar, né? Quer dizer, 1 sobre x2 é igual a x a menos 2. X a menos 2, x elevado a alfa sempre veio de x elevado a alfa mais 1. Então, se você derivar x a menos 1, vai aparecer o x a menos 2. Né? Isso aqui vai ser menos 1 vezes x elevado a menos 1, que é menos 2. Que é 1, vamos dizer, menos 1 sobre x2. Então, se você derivar menos essa, vai dar mais essa. Então, assim, isso daqui, né, 1 sobre x2 é derivada de menos 1 sobre x. Então, se eu fizer a integral de alfa até beta de 1 sobre x2, isso é igual a menos 1 sobre x, bota assim, isso aqui significa que eu vou calcular essa função em beta e menos ela em alfa. Tá? Então, eu vou fazer menos 1 sobre beta 2 menos 1 sobre alfa 2. Que vai ser igual a 1 sobre alfa 2 menos 1 sobre beta 2. Tá legal? Estou usando o teorema fundamental do cálculo. Hã? É porque a primitiva tem um menos. Então eu tenho que fazer menos 1 sobre x. Aliás, aqui não tem nada de 2, né? Não tem nada de menos aqui, né? Tá? Menos 1 sobre x calculado em beta. Então, menos 1 sobre beta. Menos o valor dessa função calculada em alfa. Então, menos 1 sobre alfa. Então, vai dar 1 sobre alfa menos 1 sobre beta. Tá? Quer dizer, a ideia aqui, se eu consigo calcular a primitiva, eu calculo a primitiva aqui menos a primitiva aqui. No caso aqui, bom, o alfa é 1, o beta é A. Então, isso aqui é 1 menos 1 sobre A. Bom, se é 1 menos 1 sobre A, então eu sei todas as respostas, né? B igual a 1 sobre A? Não. B igual a 1 menos 1 sobre A? Sim. C, o limite, quando x tende para infinito, de B. Bom, quando B tender para infinito, quando A tende para infinito. Quando A tende para infinito, isso aqui tende a zero. Então, isso daqui não é 1, quer dizer, não é infinito, né? É 1. Né? De B é igual a 1. Então, essa aqui está errada, essa aqui está certa. Aliás, esse exemplo que ele tem de muito interessante, que é uma coisa um pouco surpreendente, né? É o seguinte, você tem a função 1 sobre x2, que tem um gráfico assim, né? É uma coisa semelhante ao logaritmo, né? Só que aqui, em vez de ser 1 sobre x, é 1 sobre x2. Aí você calcula essa área aqui. O nosso B é isso. É essa área. Integral de 1 até A de 1 sobre x2 dx. E a gente calcula explicitamente, dá isso aqui. E aí, ó, você faz esse A tender para infinito, quer dizer, você fica com uma tripa infinita, mas a área dela é 1. Quer dizer, você pode construir uma coisa com área finita, embora o negócio seja infinito.
Isso é um pouco a base para você construir também uma espécie de uma corneta, quer dizer, se você girar esse negócio daqui, quer dizer, girar, na verdade, 1 sobre x, já basta, né? Você consegue fazer uma corneta, assim, infinita, com volume finito, mas área infinita. Você pode construir uma corneta daquela que vai até lá o infinito, vai abrindo, a área vai ser infinita, mas o volume vai ser finito. Então, está aqui. Agora, a questão 4 é o lado de cá. Aqui, ó, esse negócio aqui tender a ser finito tem a ver com o fato de que 1 sobre x2, quando x é grande, 1 sobre x2 fica bem pequeno. É como se você pensasse assim, 1 sobre n2, se você for somando pedacinhos. Enquanto que para cá, o 1 sobre x2, quando o x é pequenininho, o x2 é menor ainda, então 1 sobre x2 é maior ainda. Então 1 sobre x2 é maior que 1 sobre x. Então, se você fizer agora na 4, questão 4 agora é com a menor que 1, e a integral é de a até 1. E de a até 1 vale a mesma coisa, né? Vai dar 1 sobre a... aliás, vai dar 1 menos 1 sobre a, né? É isso mesmo? Não. Dá 1 sobre a menos 1 agora, né? Porque esse daqui que está lá de cá. Só que agora, né, as perguntas são muito parecidas. É B igual a 1 sobre A. B é B igual a 1 menos 1 sobre A. C é o limite quando A tende para 0 mais de B igual a infinito. D, o limite quando A tende para 0 mais de B igual a 1. Agora, quando A... Bom, isso aqui não é isso, também não é isso, né, porque na verdade é menos isso. Agora, quando A tende a 0, esse 1 sobre A, com A, 0 A positivo, isso vai para infinito, menos 1. Então, esse aqui está certo e esse aqui está errado. De forma geral, o que acontece é o seguinte, se você fizer, botar aqui, y igual a 1 sobre x elevado a alfa. Tá, vamos botar um alfa maior que 0. Tá? Então, acontece o seguinte, ó, quando o alfa é igual a 1, você tem y igual a 1 sobre x, que é a que a gente integra para o logaritmo. Aí, se você integrar para cá, essa área aqui dá infinita. E se você integrar para cá, essa área aqui também dá infinita. Agora, quando alfa maior que 1, esse lado de cá é menor, dá finito. Em compensação, esse de cá dá infinito. Que esse de cá dá infinito, está claro, porque quando alfa é maior que 1, essa área daqui é maior que essa. Mas essa daqui é menor, mas essa é infinita, você pode ser infinito sendo menor que o outro infinito. Já quando o alfa é menor que 1, o que acontece? O x elevado a alfa aqui, né, ele começa a ficar grande, ele é maior do que esse daqui. 1 sobre raiz de x é maior que 1 sobre x. Aqui, assim. Então, esse cara daqui vai dar infinito. Agora, o raiz de x
aqui é maior do que o x. Então, esse cara daqui, 1 sobre raiz de x é menor que 1 sobre x. Ele é menor que esse. Também não seria uma garantia, mas é verdade também que esse daqui vai dar finito. É engraçado que tem essa separação assim, mas o alfa igual a 1, os dois são infinitos. Isso meio que é o que possibilita a gente criar essas coisas, vamos dizer, tripas infinitas com área finita, coisas também que vão lá longe com volume finito. Oi, você vai fazer uma pergunta? Poxa. O curso vai terminar e eu não vou ter esse prazer? Às vezes tem alunos que o curso termina e você não sabe nem se a voz deles é grossa, é fina, se são roucos, se são... Bom, 5. A é igual a integral de 0 a 100 de cosseno de x2 dx. Perguntas são A igual a 0, A igual a seno de 100 ao quadrado, C, A menor que 100, D, A maior que menos 100. Essa função aqui é uma dessas típicas que você procura uma primitiva e não acha. Vamos pelo menos assim... Isso daqui não é, né? Vamos dizer, você tem aqui 100, aí o cosseno x, o x vai... É o x2 aqui, né? Então, você tem aqui, os importantes são 0, aí você tem raiz de π sobre 2, raiz de π, etc. Coisa assim, raiz de 2π, raiz de 4π, mas você vai ter esse padrão assim, né? Esse negócio começa em 1 aqui, aí vai fazer assim, vai aqui em menos 1, aí vai subir aqui para 1 e vai fazer vai ter que descer aqui em menos 1 e subir para 1 de novo, vai ficar fazendo... Só que essas ondas, né, não sei se vocês têm essa percepção, que esses números vão ficar mais próximos uns dos outros. Então, você tem uma área maior aqui, aí você subtrai. Vamos dizer, essa parte positiva aqui já é maior, essa parte negativa é maior que essa aqui, mas essa parte positiva aqui é maior que essa negativa é maior que essa positiva. É meio, vamos dizer, a discussão de até se esse negócio vai dar maior que 0 ou menor que 0, a gente vai ter que rebolar. Mas, na verdade, eu não vou dar uma resposta taxativa, assim, para provar que isso não é... Eu teria que provar que isso não é 0. Seria muita, vamos dizer, muita sorte esse negócio dar 0. Quer dizer, aqui eu não apostaria. Mesma coisa, o seno de 100 ao quadrado seria se eu acreditasse que a derivada de seno de x2 fosse dar cosseno de x2. Mas, na verdade, não, né? Porque se eu derivar isso daqui, vai dar cosseno de x2
vezes 2x. Então, até, como eu não sei quanto esse negócio dá, isso aqui é até um valor possível. Mas, agora, com certeza, eu sei o seguinte, isso aqui é um cosseno. Então, isso é sempre menor do que 1, o que está aqui é sempre menor que 1. Se eu calcular essa integral, né, tem partes positivas, partes negativas, então dá menos do que 100. Esse aqui, com certeza. E também é maior que menos 1. Então, se eu calcular a integral de 0 a 100, vai dar mais do que menos 100. Eu não vou parar para tentar provar isso aqui, mas aqui é um exercício de chute. O que eu posso chutar garantido são esses dois. Esses daqui é meio que assim, probabilidade 0. Claro que tem... não é exatamente probabilidade 0, mas é muito improvável que essas coisas, qualquer uma dessas duas seja verdadeira. E é importante, às vezes, também você ter essa noção, que muitas vezes você está calculando alguma coisa e você não consegue calcular. Então, vamos dizer, possível aqui, você bota no computador, divide esse negócio e tal. Ou, às vezes você não precisa do cálculo preciso, mas você precisa ter uma noção do que aquilo dá. Até porque se você programar errado, fizer alguma besteira, você tem que pelo menos, né? Então, vamos dizer, se você programar errado isso aqui e der 200, você já sabe que 200 não pode dar. Na verdade, tem que estar entre menos 100 e 100, e pelo fato de que essas áreas se compensam, né, não deve dar uma coisa muito longe de 0. Muito longe, quer dizer, sei lá, perto de 10, de 1, não deve chegar nem perto de 90 isso aqui. Então, também, tá certo? Estimar é uma coisa super importante, né? Principalmente em engenharia. Oi? Pode repetir o jeito que você garantiu que A é diferente de 0? Não, eu não garanti... totalmente, mas acho que eu posso garantir, sim. Quer dizer, eu olho para esse cara daqui, olho para esse cara daqui, depois eu olho para esse cara daqui, quer dizer, o pedaço assim que desceu, tá? Então, esse daqui é maior do que esse. Mas esse daqui é maior do que esse. Então, tá, é meio assim, mas se eu, vamos dizer, se eu tiver a garantia de que esse daqui é positivo, quer dizer, quando eu fecho um ciclo, o mesmo argumento vai me provar que o próximo deve ser positivo, e assim sucessivamente. Tem uma dificuldade assim, que esse é o maior de todos, mas esse é o menor de todos. Então, você tem que... É meio que aqui a decisão, se isso daqui der positivo, quase certamente a soma toda vai dar positiva. Se esse daqui der negativo, quase certamente a soma toda vai dar negativa. Isso daqui dar 0 seria realmente um milagre. Mas tem que sentar aqui e dar uma estimada. Ok? Bom, e aí, como estamos até agora com a integral?
Porque a gente precisa saber calcular um pouco, né? Oi? Aquela ali, assim, se fosse calcular, se fosse encontrar a primitiva. Calcular a primitiva aqui? Se eu fizer a integração. Você não vai achar. Porque tem o problema seguinte, de fato, existem funções que se expressam por meio dessa... Quando as nossas funções da nossa sociedade, né, assim, elas têm certas origens, né? Então, polinômio, funções trigonométricas, exponencial e logaritmo, né? Raiz quadrada e tal, porque x elevado a alfa, é elevado a x, logaritmo de x, seno, cosseno, arco cosseno e tal. Só que, vamos dizer, já é uma coisa sabida, mas não simples de demonstrar, que assim como o cálculo de raízes de polinômios do 5º grau em diante não pode ser feito sempre com fórmulas envolvendo as 4 operações e mais a extração de raízes, que é um resultado da primeira metade do século XIX, também é um fato que nem toda função que se expressa por meio dessas funções de boa família pode ser, vamos dizer, tem como primitiva alguma função que se expresse assim também. Eu, na verdade, nunca estudei a demonstração disso, mas, até onde eu sei, deve ser o mesmo tipo de ideia para as equações polinomiais. Então, tem algumas que você não consegue. Essa daqui é uma delas. Eu espero que seja, que eu sei assim meio tá? Mas você pode botar... o software que a gente tem hoje, eles são suficientemente bons para... Se tiver uma primitiva, ele acha. Se não tiver, ele diz, não tem. Aí temos... Você pode sempre inventar o nome. Não, porque, olha só, a gente pegou a função 1 sobre x, não tinha nenhuma função que a gente conhecesse que tivesse essa função como derivada, e aí a gente pegou lá e criou, disse, não, tudo bem, 1 sobre x, mas se eu fizer a integral de 1 até x disso daqui, chamar isso aqui de logaritmo de x, agora essa daqui vai ter essa como derivada. Se você quiser, você pode pegar aí essa função cosseno de x2, se ela for muito importante na sua vida, você define uma função, pode dar o J em homenagem a você mesmo, né? Sei lá, e botar J de x igual a integral de 0 a x de cosseno de T2 dt. E agora essa função J, ela vale 0 em 0 e ela tem como derivada essa daqui. Ela é um pouco pior do que essa daqui, porque 1 sobre x, né, para calcular essa função aqui, você tem que integrar 1 sobre x, você precisa calcular 1 sobre x em vários pontos. Né? 1 sobre x é uma função que você calcula mais facilmente do que o cosseno de T2, mas na verdade uma boa aproximação, até um certo ponto, vai. Mas isso aqui, então, passa a ser uma função que está, vamos dizer, entrou, sei lá, se converteu ao judaísmo e virou agora uma das nossas funções. Tá? Então, essa função J agora, então agora essa aqui passou a ter uma primitiva. Tem funções assim, importantes, como, sei lá, funções de Bessel, dependendo da área em que você trabalha, se você trabalha com estatística, é elevado a menos x2, que é outra que não tem
uma primitiva assim, elementar, ela é tão importante que ela está catalogada, tem métodos. Qualquer estudante de estatística vai lá, faz o gráfico desse negócio, aí sabe que se você calcular essa integral daqui até aqui, dá um certo tanto, porque aí vai ser seu intervalo de confiabilidade de alguma coisa que você fez. Tal. Os caras que trabalham, tem coisas ligadas à mecânica quântica ou outras áreas mesmo assim, que você tem outras funções de Bessel, polinômios disso, daquilo e tal, que também são dadas por séries, mas as pessoas antigamente catalogavam isso. Aí você tem métodos numéricos que calculam esse negócio. Então, ali para o cara que divide a mesa do café da manhã, do almoço, do jantar com essa função, ela é, vamos dizer, uma função tão boa quanto raiz quadrada de x, que também é uma função tão difícil de calcular. Na verdade, o que a gente consegue calcular explicitamente ali? A gente consegue x elevado a n, quer dizer, multiplicar ainda é razoável. Dividir já é esquisito, já é garantido mesmo só somar. Então, se você pensar o que é raiz quadrada de x, como é que você calcula? Você tecla lá na máquina e tem um programa que calcula. Então, você pode dizer, não, a minha máquina agora vai ter método numérico aperfeiçoado para calcular isso, eu vou teclar j de x e vai sair. Acho que a gente tem que ter isso presente para meio que desmistificar, porque tem funções, né, dizer que você conhece raiz quadrada de x e não conhece isso daqui é uma meia-verdade. Todas as duas envolvem métodos aproximados. É elevado a x também. Meio assim, estou preocupado em vocês, vamos dizer, da gente saber onde está pisando. Depois a gente até desenvolve um pouco a habilidade de calcular umas integrais, integração por partes, integração por substituição. Vamos treinar isso minimamente na semana que vem e tal, para na hora que o professor de mecânica ou de física 3 calcular uma integral assim, você não ficar humilhado. Ou quando você lê um artigo, o cara, saltou de uma linha para outra, nem mencionou o que ele fez, porque ele calculou uma integral. Não é essa a dificuldade. Beleza? Falei demais, né? Ficaram dúvidas? Olha, ele continua perguntando mais do que você reparou, né? Veio aqui, mas cadê a pergunta? Fala aí. Não, mas ele pelo menos me manda uma mensagem perguntando. Ele vai lá, estuda, me manda mensagem dizendo, não entendi esse negócio aí e tal. Eu falei para ele vir, porque é mais fácil ele vir perguntar, que eu responder, todo mundo vai ficar feliz do que eu responder só para ele. Mas tudo bem. Então tá, beleza? Então esse foi o nosso último teste. Sexta-feira que vem não vai ter teste, Sexta que vem, você também deve estar fazendo alguma outra coisa, feriado nacional, aclamação da República. Antigamente tinha um feriado de Todos os Santos, 1º de novembro, esse era ótimo. Era bom porque se você estudava numa escola pública, tinha 28 de outubro, que também era feriado, e com muita sorte caía sábado e domingo no meio, era assim, maravilhoso. Tenho boas lembranças.
Não, eu tenho uma lembrança ruim, uma vez num 28 de outubro, que não era um negócio assim, no tempo da ditadura, eu tinha 16 anos, fui distribuir, tinha eleições, aí eu fui distribuir jornalzinho de uns candidatos lá de oposição. Aí estava eu lá no Largo de São Francisco distribuindo, me pegaram, botaram para uma viatura e me levaram para o DOPS. Você vê, era eleição, os caras eram candidatos inscritos do partido legal, mesmo assim você podia ser preso por estar fazendo propaganda para ele. O presidente Bolsonaro acha que isso não aconteceu, mas eu vi isso. Aí os caras, pô, era moleque, cara. Primeiro o cara, depois de subir, foi me revistar, aí ele estava tão preocupado em passar a mão na minha bunda, que quando ele acabou de me revistar, não, primeiro ele passou, aí ele achou um negócio aqui, doutor, aí saiu um negócio de estojo assim, aí era o estojo dos meus óculos, eu tinha uns óculos assim, né, foi uma decepção. Aí quando ele acabou tudo, eu tirei o canivete do bolso, disse, estou com um canivete aqui e tal, me dá também, para dar aquela coisa de colaboração. Ficaram com o meu canivete, nunca mais me devolveram. E depois teve o cara pegou, botou uma bala no revólver, girou assim e disse que ia fazer uma roleta russa. Gente, aí o cara falou, não, estava eu e um outro, falou, não, eles são menores e tal, não sei o quê. Será? Esse nível. Mas depois me liberaram. Mas eu devo ter ficado fichado, porque quando eu já era professor daqui, fui fazer o doutorado, eu deveria ter licença da universidade, continuar pagando meu salário para eu fazer o doutorado e voltar. E o meu processo foi para Brasília, ficou no SNI e nunca mais voltou. Também tinha essas coisas. Mas tudo isso foi esse episódio do DOPS foi no 28 de outubro. E aí? Tá aí, hein? Em cima da mesa. Tchau. Hã? Estava falando que foi te levaram na polícia? Uhum. Era eleições de 1970. Era o tempo mais bravo. Aí eu tinha o partido, a ditadura tinha fechado os partidos, aí tinha aberto, tinha o MDB e a Arena. A Arena era o partido do governo e o MDB era da oposição. Aí eu estava distribuindo um jornalzinho com coisas de candidatos do MDB, que eram os candidatos mais, vamos dizer, mais contra mesmo. Aí me pegaram no Largo São Francisco e me levaram, assim, do nada, só por isso. Mas isso era considerado normal na época, assim, uma coisa padrão. Eu fiquei com uma dúvida numa questão da prova. Sim. Era a questão que tinha que derivar a energia cinética e a potencial. Aham. Quer dizer, bom, era... Você derivou. Não, mas olha só, você tinha E de T igual a 1 meio de mx' de T ao quadrado mais U de x de T. Aí você derivou L' de T igual a mx' de T, x2' de T, mais F de x de T, x' de T. Até aqui você foi? Aí você pode pegar o x' e botar em evidência, né? Então isso aqui é m, x2' de t mais f de x, mais não, era menos, né?
menos f, que era menos, né? F de x de t. Eu entendi foi isso, a mudança. Ah, não, calma aí. Tá. É a mudança do nada do sinal, de mais para menos. Não, porque porque a derivada de u é menos f. Tá? Então, isso daqui, na equação, Aí tinha uma. sobrou um g aqui, né? Então, isso daqui é igual a g de x' de t, multiplicado por x' de t. E eu estou te dizendo que essa força de resistência aponta no sentido oposto à velocidade, quer dizer, o produto disso, por isso, é sempre menor ou igual a zero. Então, você tem a derivada sempre menor ou igual a zero, você está decrescendo. Na pior das hipóteses, se sempre for zero, vai ficar constante. Colocou um hamiltoniano, você? Hã? Colocou um hamiltoniano. Não, esse nem é hamiltoniano, né? Quer dizer, porque tem uma passagem meio que não é muito correta, essa coisa assim de... Porque o hamiltoniano, na verdade, você tem que fazer a formulação lagrangiana e tirar. Tem esse atalho assim, um atalho meio roubado, né? Mas... Acho que só vale se as coordenadas não dependerem do tempo. Falou, você. Então, isso foi mais para mostrar que você, mesmo você não conhecendo explicitamente as forças, você pode dizer alguma coisa. Aí eu fiquei com dúvida na hora de derivar a potencial. Você tinha que abrir a potencial para derivar o quê? Não, mas isso é uma função U de x de t. Então, é U' de x de t, x' de t. Não, então, mas U de x de t não seria... Caso errei. Tá certo, é U de x de t. Como é que deriva? U' de x de Essa t, potencial x' acho de que t. seria qualquer uma energia potencial, então. Não seria Não, ela é o que... necessariamente a gravitacional. Pois é, exatamente. Então, isso aí mostra que toda vez que você estiver sob a ação de uma força. Bom, porque quando num campo realmente em R3, não é verdade que qualquer força, qualquer campo de força é conservativo. Não necessariamente ele tem um potencial. Mas em uma variável, quer dizer, um movimento retilíneo, você está andando sob a ação de uma força que só depende da posição, essa força tem um potencial. Pelo teorema, se ela é contínua, pelo teorema fundamental do cálculo, tem um potencial. Então, você pode dizer que você tem conservação de energia, mesmo que você não saiba calcular explicitamente. Claro, entra aí. Estamos aqui. Desculpa. Aqui eu pensei que, tipo, aquela potencial ali seria gravitacional. Aí eu abri na gravitacional e deu ruim no meio. Mas não tem por que se restringir. Porque senão você fica muito restrito a situações que, na verdade... Mesmo, vamos dizer, por exemplo, num sistema massa-mola, você tem uma força que é proporcional ao esticamento. É a função da posição. Então, você calcula explicitamente a energia desse caso. Mas você sabe que essa mola da lei de Hooke não existe. Isso é uma aproximação. Mas você vê que se você botar uma outra função que tem propriedades semelhantes, você vai ter uma conservação de energia, vai ter uma coisa muito parecida. Mesma coisa, você está sempre desprezando o atrito, força de resistência. Então, se você inclui, você vê que você tem um decaimento. Se você inclui uma resistência que é sempre contrária à velocidade, então você tem um decaimento dessa energia total, que se conservaria caso contrário. Então, são informações que você colhe que não dependem de você saber explicitamente quem são as funções. É mais para mostrar assim, que a importância do cálculo da derivada integral é para você poder formular essas coisas, não necessariamente para fazer as contas. Já entendi. Obrigado, professor. E aí? Vai vender o peixe? Acabei já, eu estou dando aula para tem alunos da física e tal, cálculo 1. Aí eu fico explicando para eles que a questão não é tanto
a derivada não está aí para calcular resolver o problema da lata de leite condensado, que é para formular os conceitos da física.